O governo federal editou uma medida provisória, a MP, a fim de cancelar a renegociação de dívidas que foram contraídas por pequenos produtores rurais com financiamento do Pronaf, porque estas excederam o orçamento. Essa renegociação estava inclusa na Lei 13.606/2018, que foi a mesma que criou o Programa de Regularização Tributária Rural, conhecida como Refis do FunRural. De acordo com o governo, a previsão era de que a renegociação das dívidas causaria um impacto fiscal de 17 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Mas agora esse impacto deve ser menor do que 2 bilhões de reais. A MP tem validade imediata, porém ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional dentro de 120 dias, o que pode não acontecer devido à proximidade das eleições, nas quais boa parte dos deputados e senadores concorrerá a fim de obter um segundo mandato. Além das dívidas referentes ao Pronaf, a MP também cancelou a renegociação de outras despesas com crédito rural, como é o caso do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, o PRODECER, e o Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária, o PROCERA. Devido à delicada situação fiscal, a Fazenda irá manter apenas a renegociação de algumas dívidas de menor porte contraídas por produtores da região Norte e Nordeste. Porém, resolveu dificultar as condições para que o reajuste aconteça, reduzindo o desconto concedido para o total das dívidas contraídas com o Pronaf até 2006, de 95% para 70% e diminuindo de 50% para 45%. Os descontos oferecidos para as despesas com operações do Pronaf contratadas entre os anos de 2007 e 2011. O governo reagiu às investidas do Congresso, que vem aprovando medidas que aumentam gastos públicos e decidiu cortar 15 bilhões de reais em benefícios que haviam sido aprovados pelos parlamentares ao setor agrícola. A equipe econômica diz que falta dinheiro para bancar o programa, que previa a renegociação de dívidas de pequenos produtores rurais com descontos de até 95% no saldo devedor, diferença que seria bancada pelo Tesouro Nacional. Uma medida provisória com vigência imediata foi editada para reduzir os abatimentos e restringir o alcance da repactuação dos débitos, alguns contratados há mais de uma década. O projeto original contemplaria produtores de todo o Brasil e teria custo de 17 bilhões de reais só em 2018. Sem dinheiro em caixa, o governo já havia determinado aos bancos públicos que não efetuassem nenhuma repactuação com os produtores rurais, ou teriam de arcar com prejuízo. Agora, a medida restringe o alcance apenas a pequenos produtores agrícolas do Norte e Nordeste, reduzindo o custo a 1 bilhão neste ano, condicionado à inclusão dessa despesa no orçamento. Não adianta o governo criar programas, não tem orçamento, não tem caixa para ser pago. Minimizar o impacto de outras benesses concedidas pelo Congresso, como a ampliação dos descontos no parcelamento de débitos tributários, refis, do FunRural, imposta por uma das bancadas mais influentes e que dá sustentação ao governo, e a criação do refis para pequenas empresas. Depois do intervalo, você vai ver que a produção de milho segundo safra do Brasil deverá sofrer uma redução de 19% em relação à safra passada. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista especialista em nutrição clínica e esportiva, vai falar sobre restrições alimentares e rotina. Nós voltamos já.